Provavelmente muito mais do que vocês, a gente está ansioso demais para ver esse belo Fusquinha do Patrício de volta às pistas com a Weber Central. Eu particularmente nunca tive experiência de instalar e acertar uma configuração dessas. Essa vai ser a primeira vez e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Vou deixar claro uma coisa, como é a primeira vez, caso você esteja assistindo esse vídeo para fazer o mesmo serviço no seu carro, por favor assista o vídeo todo, porque talvez eu faça alguma coisa que depois eu precise corrigir, tá? Por exemplo, fazer um pequeno ajuste, desmontar alguma coisa. Então não tente fazer em tempo real, porque talvez eu não possa garantir que a gente vai ser bem sucedido de primeira. Bom, então o Patrício comprou uma AMP 40, tá? Já calibrada para montagem central. Comprou também o coletor de admissão, tá? Isso daqui pra gente nos anos 80 e nos anos 90 não passava nem em sonho, tá? Ou que a gente conhecia era a dupla Weber na configuração que a gente montou pro Fuscatia. Tá, isso daqui é uma coisa, pra gente aqui no Brasil é relativamente uma novidade, e eu vou ter a oportunidade não somente de montar, de tentar acertar o carburador no primeiro momento, mas também de andar. Antes da gente fazer a montagem, como eu ainda não andei, o que eu gostaria de falar? Eu imagino que o resultado aqui vai ser no mínimo tão interessante quanto por exemplo, o Fusca Espetacular, que tem duas Solex 40, tá? Com uma vantagem: você tem um carburador novo, você tem em um corpo só, com um eixo para acionar as duas borboletas, uma facilidade maior do acerto. A gente tem um coletor mais longo de admissão, o que eu considero uma vantagem, porque a pulsação que vem por aqui, ela passa a ser menos, passa a influenciar menos na atomização do combustível. Não que isso possa ser considerado uma vantagem ou uma desvantagem de uma maneira absoluta, mas quando você tem um coletor mais curto, como no caso do Fuscatia, o acerto da giclagem já é feito levando-se em consideração que o ar ele não passa somente uma vez no Venturi, ele passa dessa forma, tá, em ondas, porque cada vez que a válvula fecha ele sobe e ele desce. Então o ar que está no Venturi ele acaba passando 2 ou 3 vezes pelo difusor, e ele acaba puxando mais combustível do que se ele passasse uma vez só, tá? Então, enquanto você olha, por exemplo, o carburador do Fuscatia, a gente está com o Venturi 25 e um giclê francamente pequeno, que é um 110, por conta dessa pulsação. Por exemplo, se você tiver um Venturi 24 na configuração antiga do Fuscatia com a Solex 32, a gente tinha o giclê principal era 147, tá? Para que você tenha uma proporção do que muda a pulsação uma vez, quando você está com um coletor individual para cada cilindro, ou quando você está dividindo o coletor para 2 cilindros. Então, considerando que o Venturi é a área de maior velocidade na passagem do ar, a diferença do 24 por 25 é relativamente pequena se você for comparar proporcionalmente a diferença do giclê 110 que está no Fuscatia para o 147,5 que a gente usou no carburador do Fuscatia, depois que a gente percebeu que o 157, por conta do Econostat, acabava dando um pouco de excesso. Bom, então vamos parar de falar e vamos partir para a montagem. Aqui a gente tem um coletor muito bonito, adorei a peça, tá? Então a ideia desse coletor é, ainda que a gente tenha os cilindros deslocados nesse sentido, o tubo onde vai ligado o suporte do carburador, ele tem que estar absolutamente alinhado. Então aqui, só para efeito ilustrativo, a gente tem a diferença, a defasagem mecânica dos cabeçotes, tá? Então, outra observação que eu estava lendo nas instruções que acompanharam o produto. Talvez, e eu não tenho certeza, esse tubo ele seja um pouquinho mais comprido do que o ideal,
no nosso caso, ele não vai encaixar aqui e a gente vai usar dois adaptadores aqui de silicone ou algo parecido com braçadeiras. Tá? E por que talvez ele seja mais comprido? Porque você pode ter um motor com um virabrequim de curso mais longo quando você precisa colocar aqueles calços na base do cilindro, e então o motor ele acaba ficando mais largo. Então talvez, não é certeza, da mesma forma que no momento que a gente for instalar o acionamento no carro do Mauro ou no Fuscatia, a gente precisou cortar a barra hexagonal porque ela previa um motor um pouco mais largo. A parte que talvez precise ser trabalhada seja aqui esses dois tubos, que particularmente é algo que me preocupa um pouco. Eu vou ter que fazer isso com o máximo de atenção. Antes da gente montar os coletores, eu só vou passar, eu já fiz isso, tá? Antes com a Bianca, porque eu estava mostrando para ela como fica bonito o negócio, tá? Eu só vou passar aqui o coletor para a gente ter uma ideia como que vai ficar, em que situação que vai ficar montada a Weber central. Vai ficar exatamente nessa posição, ou seja, absolutamente discreta, tá? Quase como se fosse um pique 30, um pique 30 gigante, tá? E corpo duplo ainda. E a gente ainda tem um benefício aqui que a gente pode considerar um grande benefício. A gente tem a base aqui do coletor. A gente tem essa passagem quadrada. Na semana passada a gente acabou tirando um prisioneiro que segurava o balancinho da dupla Solex 32 que estava montada aqui no pequeno tio Chico. A gente tirou aquele prisioneiro porque foi proposital, já foi adiantar para que a gente pudesse montar esse parafuso. E esse parafuso agora é o que vai segurar o coletor na posição. Então o que a gente consegue perceber? Se a gente vier com o coletor aqui, existe uma posição fixa para ele, tá? E eu preciso determinar essa posição fixa depois que eu tiver com o coletor de admissão montado de um lado, para saber quanto e se eu vou precisar cortar esse tubo aqui. Então, para que a gente comece a montagem, e por isso que eu falo, a partir de agora, não faça nada caso você esteja tentando montar no seu caso em tempo real, porque talvez eu monte e desmonte algumas vezes, porque talvez eu erre a sequência. Bom, o coletor de admissão do cilindro 1 e 2 eu já montei, já apertei em definitivo aqui, e agora eu só encaixei o coletor aqui para a gente ver se existe alguma interferência. Eu percebo que praticamente 1 ou 2 milímetros ele está tocando aqui no coletor. O que eu vou fazer de uma forma, vamos dizer assim, conservadora. Do lado de lá, eu vou tirar em torno de 5 milímetros. Isso é um chute completo da minha parte, tá? Eu não sei se isso vai ser pouco, mas eu prefiro ter que tirar 2 vezes do que tirar demais. Ainda que eu acredito que tirar demais não vai ser o caso, porque o tubo que liga um no outro, desculpa, o acoplamento aqui de silicone que a gente vai encaixar aqui, ele é relativamente grande, tá? Então mesmo que a gente tire mais do que o estritamente necessário, ele vai encaixar relativamente bem. Qual que é o meu objetivo? Aqui também ele está tendo uma pequena interferência, então eu vou tentar marcar 5 milímetros de um lado, 5 milímetros do outro, e vou cortar. E aí minha ideia, meu plano, já estou falando antes porque eu posso fracassar nisso e fracassar feio. O meu plano é primeiro apertar o coletor aqui naquele prisioneiro que a gente tem ali embaixo. Depois que tiver bem apertado aqui, aí sim a gente coloca as peças, as braçadeiras de silicone aí. Bom, eu coloquei essa fita aqui para tentar não cortar muito inclinado, porque eu particularmente eu acho muito difícil fazer esse tipo de corte, tá? Então eu vou começar devagar e na verdade eu vou devagar até o final.
Ó, meu plano fracassou, ele entortou um pouquinho. Então mesmo que eu não consiga corrigir agora, no momento que eu tiver com o arquinho de serra, depois eu tento dar um desbaste com um acabamento com a lixadeira. Bom, ele pode parecer que tá bom, mas ele tem pequenas rebarbas aqui, que depois que eu fizer o outro lado eu vou tentar dar uma acertadinha na lixadeira. Ó, eu tô tentando tirar as rebarbas aqui com a lixa. E depois que eu fizer isso eu vou dar uma boa lavada nele para garantir que a gente retire qualquer resíduo aí do lixamento. Bom, eu tirei um pouquinho de cada lado, agora ele tá limpinho. Vamos ver se deu certo. Olha lá, agora sim ele tá mais ou menos não, eu acredito que ele ficou muito bom. Olha, desse lado também a gente tem exatamente aquilo que a gente tirou, em torno de 5 milímetros. Então o que eu vou fazer agora, antes de colocar esse coletor, eu poderia ter montado esse lado. Não, eu acho que não, eu acho que eu montei do lado certo. Se eu tivesse montado esse eu teria mais dificuldade para encaixar a parte do meio do coletor. Bom, antes de parafusar, a gente tem aqui o pré-aquecimento que ele vai encaixado aqui. Mas pelo que eu estou percebendo, o pré-aquecimento a gente consegue encaixar ele quando o coletor em si já estiver na posição, porque ele é só encaixado aqui. E provavelmente a gente vai encaixar e vai virando devagarinho. Então agora sim eu posso dizer que eu vou arriscar e eu já vou colocar a braçadeirinha de silicone ali no coletor e vou apertar em definitivo aqui esse parafuso. Vamos ver se vai dar certo. Bom, o coletor está solto aqui do parafuso central, mas eu já encaixei ali a braçadeira daquele lado. Agora eu vou colocar o parafuso. Bom, eu apertei o parafuso e eu percebo que o coletor ele está encostando. Aqui eu gostaria de dar um espaço para ele. Então eu vou colocar uma ou duas arruelas entre a base aqui do coletor e a carcaça. Eu tinha colocado 3 ali para dar o aperto do parafuso, que ele vem um pouquinho mais comprido do que o necessário, provavelmente porque é uma medida comercial. Então agora eu vou soltar e vou passar 2 arruelas para o outro lado e a gente vai tentar ver se a gente consegue uma folga aqui que traga um pouco mais de tranquilidade para a gente. Bom, agora sim a gente tem um pequeno espaço aqui, pode parecer pouca coisa, mas esses 5 milímetros podem evitar aí uma vibração não prevista. Tá, agora eu tô na briga aqui para tentar instalar o tubinho do pré-aquecimento, porque a gente tá com pouco espaço ali para poder girar ele, mas ele já tá entrando. Bom, eu precisei da ajuda da Bianca enquanto eu puxava aqui, porque ele entrou com uma certa pressão, e eu acho que é uma pressão necessária para manter todo o conjunto, vamos dizer assim, tenso e mecanicamente apoiado, tanto na parte do escapamento como na parte do coletor. A gente sente uma firmeza muito maior agora que a gente colocou o tubo do pré-aquecimento. Me sinto seguro agora para montar o coletor do outro lado e esse pequeno acoplamento aqui. Tá? Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou encaixar primeiro aqui e agora eu vou vir com o coletor. Pronto, então ele está mais ou menos encaixado aqui. Claro que eu não vou apertar essas braçadeiras agora, porque primeiro eu vou fixar com as 2 porcas M8 o coletor no cabeçote. Bom, a gente já montou o pré-aquecimento do coletor, apertei as braçadeiras aqui e agora eu estou colocando os prisioneiros para montar o carburador. O próximo passo vai ser a gente montar
o acionamento aqui. Agora, com os prisioneiros no lugar, chega o momento da gente montar o carburador, antes da gente montar a parte do acionamento. Aqui não tem segredo, é só a gente encaixar o carburador e colocar as porcas. Já encontrei o nosso primeiro problema, que não é considerado na verdade um problema, uma vez que esse carburador teoricamente é universal para ser montado em qualquer modelo de carro, tá? Mas se vocês observarem, quando a gente acelera aqui, o que era para ser um limitador desse lado, ele bate e não deixa, e não vai deixar nunca o carburador acelerar até o final. Então a gente vai tirar o carburador e a gente já vai fazer uma modificação que a gente tem que fazer desse lado e do outro também. Então aqui eu levantei essa abinha, vou tirar essa porca, uma chave 11. Tá, aqui não tem segredo também, mas é bom você tomar bastante cuidado para não se perder ou inverter alguma peça. Eu vou apanhar um pouquinho para tirar essa travinha, que ela é bem justa. Então agora eu preciso tirar só, se eu conseguir, essa primeira peça aqui. Se por algum motivo eu fracassar, a gente vai ter que fazer um pequeno corte aqui para que ele não encoste mais ali no alternador. Bom, eu já tirei essa primeira pecinha e a gente percebe que eu não vou poder desativar tudo porque a gente precisa desse pequeno batente. E essa peça é soldada aqui em 3 pontos. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer justamente o que eu não queria, vou ter que cortar essa parte aqui. Prontinho, decepada, mas mantendo a funcionalidade aqui do limitador, que vai encostar aqui no corpo do carburador, para a borboleta não abrir mais do que os 90 graus que a gente espera que ela abra num carburador normal. Bom, aqui do outro lado a gente também vai tirar, se vocês assistirem o vídeo, que eu espero ter podido colocar o link aí, vocês vão ver a própria instrução do fabricante dizendo que você pode fazer isso com o carburador já montado na posição, que particularmente eu gostaria de ter feito, tá? Porque eu assisti o vídeo antes, mas eu não consegui porque a gente teve aquela peça do outro lado com aquela pequena interferência. Então aqui eu tiro a travinha, coloco essa peça, como diria o vídeo da EMP, apontando para a traseira do carro na posição das 4 horas. Por que eles gostam de falar isso? Porque você imagina que aqui é um relógio, meio-dia, 3, 6 e 9. Aqui está mais ou menos nas 4 horas. Eu gosto particularmente desse tipo de explicação e nomenclatura, tá? Eu acho excelente e me ajuda a entender bastante. Aqui você vai apertar, também sem ser um super-homem, de novo, e a gente mexe nessa travinha de novo. Agora sim, está acelerando sem nenhum tipo de interferência. Na verdade, no momento que a gente foi colocar o carburador aqui, a gente parou o serviço e a gente foi assistir o vídeo da EMP para fazer tudo de acordo com a recomendação do fabricante, tá? Então agora a gente vai prosseguir na montagem tentando seguir a recomendação deles. Então esse eixinho aqui, ele vai encaixado aqui na base do coletor, exatamente dessa forma, tá? Essa outra pecinha, ela vem encaixada aqui, tá? Eu espero que a gente consiga fazer uma montagem legal aqui. Pronto, eu já encaixei essa parte aqui. Agora, da mesma forma que aqui essa ficou apontada para as 4 horas, a ideia é que essa daqui fique para as 7 horas. Não sei se vai dar certo, a gente não fez isso ainda. Essa outra parte aqui, essa como se fosse uma buchinha, ela serve para limitar o movimento do eixo. Nesse sentido,
Então o que existe de referência para que você aperte aqui, a Bianca vai mostrar bem de frente agora, é que a chapinha que você colocou aqui, ela tem que estar, isso daí. Essas duas chapinhas tem que estar na mesma linha, tá? Essa daqui, depois que passou da bomba de combustível aqui, ela fica mais ou menos aqui. Aqui talvez a gente tenha que fazer pequenos ajustes, e é por isso que eu não mexi. Esse conjuntinho veio desmontado, mas o próprio vídeo da EMP orienta que a gente coloque o prisioneiro conectando os dois terminais aqui, as duas juntas, com uma porca apenas aqui. Por que uma porca? Porque como a gente não tem rosca uma em cada sentido, ele não vai soltar. E se você apertar aqui, como ele não vai ter uma movimentação aqui, ó, você não vai ter como alterar o comprimento depois que você montou. Eu não vou apertar nada agora, porque a gente não tem certeza de nada por enquanto, tá? Então o que eu quero testar? Quero testar se de fato, na hora que a gente acelera aqui, é que ele não tá apertado, né? Ele tem que levantar aqui, tá? Então não adianta, eu vou ter que apertar ele um pouco, porque esse aqui tem que ficar na posição das 7 horas. Olha, se você não colocar ele pelo menos na posição de 7 horas, esse daqui, mostra um pouquinho pra cá. Você acaba tendo um curso morto aqui, ó, que até o momento que você tem ele exatamente nesse ângulo, é quando você começa de fato ter o acionamento. Então aqui o que eu vou fazer, na posição que tá, eu vou apertar aqui, que eu acredito, não tenho certeza que isso aqui já está na medida ideal, e depois a gente posiciona a alavanca aqui onde vai preso o cabo do acelerador, para que ele tenha todo o curso que ele precisa. Olha, eu considero que isso não é trapacear, mas eu precisei colocar um pequeno tubo aqui, entortar alguns graus para cá, para que a gente tivesse todo esse curso livre aqui, para que a gente não corresse o risco de, se a gente mantesse esse braço um pouco mais para dentro dessa forma, você não teria ele acionando completamente o eixo do carburador, e por outro lado eu não quero que nada tenha um contato físico aqui. Então eu vou agora sim, eu tenho condições de colocar ele mais ou menos nessa posição. Deixa eu ver se o cabo, sim, o cabo aqui vai me atender. Então eu vou apertar o parafuso e a gente vai ver se a gente tem todo o curso. Bom, se a gente tivesse mostrado isso aqui em tempo real, seria o verdadeiro pesadelo. Esse vídeo teria 3 horas de duração, seria o Titanic, tá? Bom, a gente conseguiu fazer o acionamento funcionar. E vou relatar tudo o que aconteceu. Aqui você tem uma regulagem, tá? Aqui você tem uma regulagem de comprimento que não é muito crítica. Quando você for montar, basta você seguir aquela instrução lá que os redneck dão. Aqui voltado para as 4 horas, aqui mais ou menos para 7 horas. Tá? O que eles não falam e eles fingem que não vai ter problema, que é típico desses caras, é esse daqui. Tá? E é aqui nesse bracinho que tá todo o segredo para que você consiga uma regulagem boa. Eu treinei todos os palavrões que eu conheço nos últimos 40 minutos aqui. Ainda bem que a Bianca não estava aqui, ela tinha ido fazer a lição enquanto eu descobria como que a gente poderia fazer isso daqui funcionar. Em resumo, troquei o cabo do acelerador, tá? Coloquei um cabo novo, porque na verdade a gente tinha ele abrindo tão pouco quanto 1/4 ou metade do curso no máximo. Tá? Então eu fui voltando isso daqui. E qual é a teoria por trás disso? Sim, teoria é bom, quem não tem teoria é o primo Ed. Então a Bianca vai mostrar aqui a minha mão. Essa alavanca, ela faz o percurso dela é um semicírculo, tá? O cabo que você usa, ele é como se fosse uma corda desse círculo. Então, dependendo, você imagina que ele sempre vai estar virando aqui, mas dependendo do ângulo que esse braço tiver, essa corda, ela pode pegar um trecho maior ou menor do arco. Tá certo, Bianca?
Imagina que a corda fique mais para dentro da circunferência. É o que a gente tem aqui quando a gente colocou ele um pouquinho mais para trás. Então a gente consegue transformar o mesmo percurso aqui do cabo do acelerador, por exemplo, 1 centímetro, a gente consegue transformar ele em mais graus de rotação. Então, para seguir a padronização dos caras aqui, esse daqui voltado para a traseira do carro 4 horas, esse daqui 7 horas, esse daqui, se você olhar a partir do alternador, o alternador vai ver ele mais ou menos entre 7h30 e 8 horas, tá? Essa peça aqui. Qual que é o detalhe? O que me fez demorar um pouco? Porque nessa posição, a Bianca agora ela vai mostrar bem aqui em cima, nessa posição o cabo ele vem com essa pontinha dele mais comprida. Então, na verdade, se você quiser queimar alguma etapa, você acaba colocando o cabo torto aqui. E aí o que acontece? Parte do curso útil do cabo, que parte do curso, do movimento que o cabo faria, ele acaba simplesmente voltando ao ângulo que você forçou ele ter por causa disso daqui. Então eu cortei o cabo de forma que ele se movimente perfeitamente aqui, porque essa foi a posição que eu encontrei e que eu considerei a ideal. Bom, a Bianca fez hora extra hoje, já são 9 e pouco da noite por conta disso, e agora a gente vai descansar. Então amanhã, enquanto ela estiver na escola, o que eu vou fazer? Eu já tenho condições de prender essa chapa aqui, tá? Já posso finalizar essa montagem aqui, prendo aqui dos dois lados. Vou pegar essa mangueira, cortar, colocar o filtro de combustível até aqui. Daqui eu vou ligar a mangueira que vai alimentar o carburador. Eu vou montar a minha tampa do distribuidor, tá? Com os cabos de vela na posição 1, 4, 3 e 2. Tá? Não vai ter segredo nenhum. Tá? A tampa eu tirei, ela está mais ou menos com os cabos montados. E ligo também a parte elétrica aqui, que a gente ainda não ligou, ou seja, o 15, positivo pós-chave de ignição, tá? Não tenho certeza se é nesse polo aqui, amanhã, quando tiver mais claro, eu vou olhar direito para ver se é aqui mesmo. E aí a gente finaliza a montagem aqui e finalmente ver funcionando, mas isso daí eu tenho um compromisso com a Bianca que eu tenho que esperar ela chegar da escola. Bianca, hoje enquanto você estava na escola, eu montei a tampa do distribuidor aqui, coloquei a mangueira de gasolina, filtro novo de combustível, a alimentação já chegou no carburador, tá bom? Tive que montar o suporte do filtro de ar já e as cornetas, porque eu estou incomodado que às vezes ele não está voltando por completo o acionamento aqui. O acionamento é bom que a gente observe um detalhe, quando a gente começa a acionar, existe um pequeno movimento aqui que não é interessante em aspecto algum, tá? Então esse limitador aqui, a ideia dele é reduzir esse jogo, mas mesmo assim a solução que eu consideraria ideal seria, de repente, mais pra frente a gente vai lá no seu Virgílio e pede para ele fazer uma bucha na medida do eixo aqui para dar uma precisão melhor para o acionamento. De qualquer forma ele está acionando e eu já pedi para a Kátia dar a partida de manhã para a gente encher a cuba de combustível. E eu vou falar a verdade, tá, Bianca? Ele funcionou um pouquinho, mas só um pouquinho, e ainda falta a gente fazer algumas coisas. Então agora eu vou ligar ele para você ver como é que ficou. Cadê lá? Bom, a gente chamou a Kátia para dar a partida, igual ela fez hoje de manhã. E eu ouvi uma coisa que, partindo dela espontaneamente, ela que vê todos os fusquinhas que vem aqui em casa, que ajuda a gente às vezes a dar partida ou a manobrar, eu acho que é mais do que um elogio para esse fusquinha tio Chico aqui, para esse rastrelo. Ela gostou desse fusquinha, ela falou, nossa, esse fusquinha tá legal, que não sei o que, achou que a partida foi boa. Então, pelo fato dela ver bastante fusquinhas, ela não saber que a gente estava tendo uma visão positiva dela, eu considero esse o maior dos elogios que essa ratoeira poderia receber. Cá, pode dar a partida. A gente já deu a partida de manhã, tá?
gente já tinha dado a partida de manhã, e é claro, é por isso que ele pegou com tanta facilidade. Se por um lado eu considerava que isso era o começo do nosso calvário para fazer o acerto da carburação e os ajustes, ainda que eu não tenha saído com ele para dar uma volta, só nessa pequena acelerada que a gente deu, já dá para perceber que provavelmente a gente não vai ter, para não dizer nada, a gente não vai ter muita coisa a ser feita. Infelizmente, o problema para mim, ele está de fato restrito aí ao acionamento. Eu montei de acordo com todas as instruções aí do fabricante, mas eu percebo que o pedal do acelerador ali dentro, ele está enroscando. Tá? Então eu acabei trocando 2 parafusos aqui, que vocês não viram esses parafusos ontem, porque aqui eu acho mais fácil apertar com esse de fenda do que com o outro e não fica interferindo em lugar nenhum. Tá, mas de qualquer forma eu atribuo aí a falta de precisão do acionamento, não alguma falha no projeto, mas sim a minha imperícia no momento da instalação. Bom, antes da gente descer o carro daqui, eu vou montar a tampa do motor, porque está chovendo bastante, a gente não vai sair sem a tampa. E para finalizar, o Patrício pediu, além de tudo isso que vocês já viram a gente instalando, ele quer que a gente coloque o nosso módulo de ignição assistida para melhorar o funcionamento do motor, e é o que a gente vai fazer agora. Para que a gente possa instalar o módulo e ter sucesso na instalação, a recomendação que eu sempre dou para as pessoas é que antes de fazer a montagem física do módulo, ou mesmo antes de desembalar o módulo, que sejam feitas 2 coisas. A primeira é a limpeza dos contatos do platinado. Para que eu possa fazer isso de uma forma eficiente, eu vou soltar o platinado daqui. E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou soltar esse fiozinho e eu vou soltar o parafuso que prende o platinado aqui na mesa do distribuidor, para que eu possa retirar tudo. O que eu vou fazer, quando eu digo limpar os contatos do platinado, é usar a boa e velha lixa para tirar qualquer marca, qualquer desgaste que exista no contato do platinado, porque sim, dá para usar ele ainda por muito e muito tempo, tá? Então eu vou passar a lixa e eu vou aproveitar a própria tensão da mola, vou dar uma pequena lubrificada aqui para facilitar o serviço da lixa. Então a própria mola, ela está mantendo a lixa na posição que eu quero. Se você percebe que a lixa está dobrando no momento que você faz o movimento, é só você empurrar aqui embaixo a fibra do martelinho para diminuir a pressão. Mas basta você fazer isso. Quando você vai instalar um módulo de ignição que eu fabrico, esse em particular é o ponto mais crítico, e é normalmente quando a pessoa não observa essa limpeza que acontecem a maioria das falhas. Porque se o platinado estiver velho ou desgastado, toda a corrente que a bobina consome passa por aqui. Então é a mesma coisa você ter um cano com um diâmetro relativamente grande, e ainda que existam sujeiras ali nas paredes desse cano, um pouco de água sempre vai passar e vai atender de qualquer forma. Você não vai perceber que o cano está entupido. Agora, no momento que você tem um módulo de ignição assistida, que nada mais é do que um amplificador do sinal do platinado, então como existe o ganho do amplificador, do circuito amplificador, a corrente aqui que vai passar é proporcionalmente menor, é praticamente 1% do que passaria. Então você imagina uma corrente baixa passando aqui, e justamente para servir de chaveamento para o circuito eletrônico, qualquer sujeira, qualquer imperfeição no contato pode gerar um ruído elétrico que vai ser amplificado pelo módulo, porque o módulo é um módulo que ele simplesmente amplifica o sinal daqui. Então se você tem é a mesma coisa que uma rádio fora de sintonia, se você liga o amplificador, o som não fica limpo, muito pelo contrário, ele vai continuar com ruído, só que vai ficar amplificado. Então aí você pode ter o quê? Você pode ter falhas no funcionamento do motor e assim por diante. Então depois dessa etapa de lixar o contato do platinado, a minha recomendação é que você lave ele com thinner, tá? Tem alternativa para isso, Tonela? Tem. Não é querosene, não é gasolina, porque eles deixam resíduos que também da mesma forma vão comprometer o chaveamento, vão gerar ruídos no chaveamento. Então
Alternativamente, você pode usar acetona, aquele removedor de esmalte, não é o ideal, mas você pode usar aquilo. Você pode usar álcool isopropílico, caso você tenha. E a gente vai usar o Citrus, que desde que eu conheci tem sido excelente para esse tipo de limpeza, sem deixar nenhum tipo de resíduo depois que ele seca. Então agora eu só vou passar ele aqui no pano. Vou acabar de secar o contato e posso montar ele no distribuidor de novo. Esse fiozinho é o fiozinho que vem do condensador, cuja função é evitar que a energia armazenada na bobina no momento que a corrente circulou por ela transformou o fluxo de corrente elétrica, armazenou na forma de campo magnético. No momento que você interrompe, que abre o contato do platinado, a causa do campo magnético da bobina deixa de existir e por conta disso o campo magnético entra em colapso e ele precisa, a energia armazenada ali ela tenta escapar. Alternativas que ele tem para escapar: dissipar na forma de calor na bobina, não é isso que a gente quer. No primeiro momento, com o platinado abrindo, imagina 1/100º de milímetro, a energia pode ser suficiente para gerar um mini arco voltaico e descarregar por ali, pelo primário da bobina. O primário da bobina, quando eu falo, é um monte de fio esmaltado enrolado em torno de um núcleo. E é onde o primário é onde a energia circula e para que o núcleo armazene o campo magnético. O secundário é um fio mais fino enrolado. Muitas vezes existe uma proporção entre o primário e o secundário e aí sim o objetivo nosso é que a energia armazenada na bobina encontre a saída e se transforme em uma descarga elétrica pelo secundário, tá? Então o condensador, nesse caso, ele perde a função porque você não está mais lidando com toda a energia que está armazenada na bobina. Então a gente deve, quando vai instalar o módulo, desligar o condensador dessa forma, tá? E por que eu falo deve? Porque eventualmente isso depende de uma série de fatores. O mais importante é aterramento desse conjunto, capacidade do capacitor, que é o condensador, estado dele e também características da bobina. Então, em alguns motores, quando a gente monta o módulo, ele pode até funcionar com o condensador, enquanto com outros eles nem dão uma partida. Então, para garantir, eu faço esse corte aqui. Você não precisa desativar esse fio, não precisa tirar esse fio, porque você vai aproveitar esse quadradinho para continuar recebendo o sinal do platinado, tá? Mas esse fio fica isolado do condensador. Caso você queira ter alguma coisa reversível, por exemplo, numa emergência, você está com algum problema no carro, você quer fazer o teste sem o módulo, basta você colocar um conector de encaixe aqui, um macho e um fêmea, e você consegue reverter rapidamente. Depois eu mostro como isso pode ser feito. Então aqui, para garantir para o Patrício, a gente vai montar os conectores. Então agora que eu montei esse conector e o macho aqui, esse daqui você não precisa nem isolar, porque ele não tem uma função elétrica enquanto ele está desconectado. Eu só vou isolar esse daqui porque esse daqui é justamente o sinal do platinado. Eu vou encaixar então esse terminalzinho aqui e vou montar o platinado na posição. Se você nunca viu montando um platinado, coisa que eu acho difícil, tá? A menos que você tenha chegado agora no nosso canal, se for esse o caso, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou girar o motor, tá? E vocês observem que aqui essa parte onde o platinado encosta, ele tem uma seção quadrada, tá? Porque ele tem 4 cilindros. Então ele precisa de 4 vértices para abrirem o platinado. Quando esse vértice passa, ele fecha de novo para armazenar energia na bobina. Se for um motor de 6 cilindros, ele tem um eixo com uma seção no formato de um hexágono de 6 lados. E se for 8 cilindros, ele tem um octógono de 8 lados.
tá? Então o que você tem que fazer, independente de 4, 6 e 8 cilindros, no momento que você for montar o teu platinado, você já deixa ele com o vértice, um dos vértices qualquer, não precisa ser um em particular, apontado na direção da fibra do martelinho do platinado. A fibra está aqui, tá? O martelo é essa parte móvel e a parte fixa do platinado é o que é chamado de bigorna, tá? Então agora que está tudo montado, eu vou colocar o parafuso. Eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas eu consegui ajustar a folga do platinado em torno de 0,30 milímetros. O original é 0,40. Tá, com o módulo, como a gente não vai mais ter o desgaste do contato do platinado, a gente pode reduzir a folga dentro da realidade do desgaste do eixo e da conveniência aí no momento do ajuste. Tá? Então depois que você faz esse ajuste, que ele pode ser um pouquinho menor do que o 0,40, que você tem certeza que ele está certo, você pode apertar o parafusinho dele e ligar a conexão que está faltando. Esse rotor, enquanto ele pode funcionar muito bem na configuração original do platinado e uma bobina de alta tensão, como ele é feito de baquelite, os rotores mais antigos são de baquelite e não de epóxi, com o tempo esse baquelite, que é um plástico bem antigo, ele vai ficando poroso, vai absorvendo o ozônio gerado pela faísca que ocorre aqui, e a isolação do baquelite acaba diminuindo. Muitas vezes não, eventualmente quando você vai montar um módulo de ignição, pelo chaveamento mais preciso da bobina, você acaba extraindo todo o potencial da bobina, você tem um aumento de tensão no secundário e um aumento de carga também, porque a bobina passa a se carregar de uma forma mais eficiente. Às vezes, quando eu digo às vezes, em 5% dos casos, o seu rotor numa instalação dessa pode apresentar fuga de corrente. Isso pode se revelar desde um carro que não vai ligar de jeito nenhum, tá? Porque a faísca, no lugar dela estar se encaminhando para a ponta do rotor, ela acaba encontrando um atalho e é aterrada pelo eixo do distribuidor. Ou então você pode ter um motor que dá partida, mantém a marcha lenta perfeito, na hora que você acelera ele fica estourando e o motor não tem força nenhuma. Tonela, como é que eu vou saber disso? Infelizmente não tem como, não existe testes que você possa fazer em relação à isolação do rotor, tá? Então, para todas as pessoas que vão instalar, ainda que seja um caso esporádico, aí 5% em média ou menos, você pode ser necessária a troca do rotor. No momento que você vai fazer a troca do rotor, eu recomendo um Bosch, que é o que atende melhor aí a questão da isolação. Eu já peguei rotor Marflex, por exemplo, que saído da caixa, ele não suportava um chaveamento eletrônico. Tá, então agora eu já estou montando a tampa aqui, porque a gente não vai mais precisar mexer nessa parte. O módulo está aqui, a gente vai fazer a instalação agora. Fixação através de fita dupla face da 3M. E você tem vários lugares aí onde você pode fixar de acordo com a sua vontade. Normalmente eu ia fixar ele aqui, mas esse fusquinha está bem amassado aqui nessa região. Aqui é uma possibilidade, talvez seja aqui ou ali naquela curva, que está muito amassada também, não sei se vai ser viável. De qualquer forma, antes de fixar o adesivo dupla face, eu vou fazer a instalação propriamente dita. Então, você tem 4 fios aqui. Positivo da bobina, negativo da bobina, sinal do platinado e aterramento. A primeira coisa que a gente vai ligar é o aterramento. Na verdade, a primeira coisa que você vai verificar é se a tua bobina ela não está invertida, tá? Isso eu já fiz anteriormente. E tá invertida significa o quê? Significa você tá com o 15 ligado no platinado e o 1 ligado no positivo pós-chave, que é o 15, tá? Ou seja, negativo ligado no positivo pós-chave e positivo da bobina ligado no platinado. Funciona, tá? A bobina vai te gerar uma tensão, vamos dizer, com referencial negativo em relação a que ela geraria se tivesse ligada na polarização correta, mas aí você vai correr o risco de seguir a minha orientação com a tua bobina invertida e você vai ligar invertido.
E incrivelmente essa é a maior causa de morte prematura do módulo, quando a pessoa não observa a polaridade correta da bobina antes de fazer a ligação. Aqui eu já conferi, claro, eu vou manter o positivo pós-chave aqui, porque a gente precisa alimentar não somente a bobina, mas também alimentar o circuito do módulo. Negativo da bobina, o único fio que vai chegar, que antes chegaria do platinado, vai passar a ser o fio azul. O fio do platinado, por sua vez, que está aqui, que iria até o negativo da bobina, ele vai no fio verde do módulo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o terra. O terra vai ter o terminal arruela, um terminal arruela justamente na medida para que você consiga fixar ele aqui, que é o que eu vou fazer agora. O terra já está ligado aqui, essa é uma ligação fundamental, tá? Se você tem parafuso pintado, arruela pintada, ou alguma coisa assim, você precisa remover a tinta, porque o aterramento é a ligação mais crítica de todas. Tá negativo da bobina, o positivo, eu vou ligar o vermelho do módulo aqui atrás, minha mão não está querendo entrar, pronto. E agora a gente vai pegar o fio do sinal do platinado e a gente vai ligar aqui no módulo. Antes de fixar o módulo, eu vou dar uma partida para a gente ver se está tudo em ordem. Eu desliguei por quê? Porque agora a gente vai fazer o ajuste do ponto, que com o módulo é muito simples. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui a marca da polia, ela está aqui desse lado, então eu vou girar o motor ao contrário. Pronto, não tem como a gente saber o que indica essa referência, mas existe uma única marca aqui. Tá, a gente vai se basear nela, porque a gente não tem nenhuma outra marca. O que eu vou fazer agora? Agora a regulagem é muito simples. Primeiro, você já limpou, lavou os contatos do platinado e ajustou a folga. Essa sequência não tem como você inverter. A gente montou o módulo, tá? Próximo passo, a gente vai ajustar o ponto. E como que você ajusta o ponto? Girando o distribuidor para lá ou para cá, anti-horário ou horário. E até que ponto? Você vai observar o LED ali, o que o LED indica, se o platinado está fechado ou se o platinado está aberto. O importante é você saber que a faísca ocorre exatamente no momento que acaba o causador do campo magnético aqui, ou seja, o fluxo de corrente elétrica. Traduzindo, no momento que o platinado abre, você tem a faísca. Então, é seguro a gente dizer que se eu tiver com o sistema de ignição alimentado, girar bem devagarinho aqui, no momento que o LED apagar do módulo, é o momento que eu vou ter a faísca. Se não me agradar aquele momento, eu vou girar o distribuidor até que eu chegue na situação ideal. Então o que eu vou fazer, porque eu posso até demorar um pouco nessa ocasião, eu vou desconectar o fio azul da bobina. Dessa forma eu posso ficar 5 minutos aqui atrás mexendo no motor, eu não vou correr risco da bobina superaquecer, ou mesmo do carro do motor dar a partida ou dar um tranco aqui na polia conforme eu estiver girando. E aí eu posso ser meio que debulhado aí pela correia. Tá, então agora eu vou lá e vou girar a chave no contato. A marca de referência da polia, eu atrasei ela um pouco, ela está aqui agora. E por que eu fiz isso? Porque para compensar a folga do pinhão de acionamento do distribuidor, do próprio distribuidor, eu não gosto de ajustar o ponto girando o corpo do distribuidor. Eu prefiro usar o método antigo, tradicional. Girando a correia aqui, girando o motor, você compensa todas as folgas. Agora a Bianca vai mostrar o LED. Eu prometo para vocês que eu estou girando ele lentamente, no mesmo sentido da rotação, bem devagarinho, até o momento que o LED apagar. Pronto, ele apagou. A Bianca vai vir aqui e vai mostrar. A gente está praticamente na marca de referência. Eu vou ter essa marca de referência como absoluta, ainda que eu não saiba se ela é 5, 10 ou 15 graus. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou girar um pouquinho o distribuidor no sentido de adiantar o ponto, que foi o que eu acabei de fazer. Posso voltar aqui, ó, até o LED acender. E agora a Bianca pode mostrar aqui na minha mão para vocês entenderem o que eu estou fazendo.
Agora eu estou vindo bem devagarinho e estou olhando para o LED, tá? Vocês não conseguem olhar para as duas coisas. Na hora que o LED apagar, que apagou agora, é o momento do ponto exato. Então vocês percebem que eu mexi demais no distribuidor. Vou voltar ele um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa, ó. Volto, o LED acende. E aí eu venho tirando as folgas até o momento que ele apagar. Apagou. Está um pouquinho mais adiantado do que a marca de referência. Então se a gente estimar que essa marca ela corresponde a 10 graus, a gente está aí grosseiramente com 15 graus, porque a referência é desse lado aqui, tá? É desse lado aqui. E eu vou deixar ela dessa forma, por quê? Porque a gente perdeu, para desespero de alguns, a gente perdeu a funcionalidade da cápsula de avanço a vácuo. Ou seja, o motor não vai mais estar, o sistema de ignição não está mais sensível à carga e somente à rotação do motor. Na verdade, a gente teria um sistema sensível à carga se ele tomasse o vácuo do coletor de admissão. No caso dos Volkswagen, seja simples ou dupla, ele pega um vácuo acima do coletor de admissão, ou seja, um complemento ao avanço centrífugo. Então agora eu vou apertar o meu distribuidor, vou fixar a caixinha, tá? No melhor lugar que eu encontrar, da melhor forma possível, para a gente poder ligar o motor em definitivo. Bom, já está instaladinho, a gente encontrou essa posição aí como uma posição tranquila para ele. Não é um lugar que eu costumo montar, mas por conta dessa configuração do carburador eu acho que ficou bacana. Aí a gente amarrou aqui com braçadeiras o chicotinho e tá pronto, né, Bianca? Agora o que a gente vai fazer é montar a tampa aqui para poder fazer um teste com ele de verdade. Até trocou de roupa para dar uma volta no Fusquinha. A impressão na primeira volta é excelente, tá? O carro responde muito bem. E o que eu acabei percebendo é que provavelmente esse carro está com um câmbio mais longo do que o 835. Ele deve estar com 833 ou 831. Ô, Tonela, você só percebeu agora só, porque na verdade na hora que a gente pegou o carro eu não fiquei acelerando o carro, e agora a gente sente, ó, a gente sente ele esticando a marcha tranquilamente, tá? Então pelo menos a gente tem aqui um câmbio 833. Ficou muito gostoso de andar, ó. Tô em terceira para um câmbio longo. A gente tá a 25 por hora, 30 agora. Ele tá praticamente, eu poderia até dizer o seguinte, ele é equivalente a uma Solex 40. Claro, isso é mais ou menos previsível, mas eu percebo aqui uma vantagem. A gente não tem aquela incógnita do acionamento que pode estar um defasado em relação ao outro. Ele acelera de uma forma muito mais progressiva, uma vez que os dois corpos de borboleta ali estão abrindo e fechando juntos. Isso daí não tem como ele abrir separado, tá? E, ó, e tá muito macio. Eu vou até arriscar dizer que não tem absolutamente nada que a gente precise fazer na parte de carburação. Aparentemente, do jeito que veio, eu estou confirmando agora aquela sensação que eu tive quando eu manobrei. Ele tem um torque muito bom desde o momento que você acelera na marcha lenta.
escapamento ficou maravilhoso, fez um conjunto perfeito com a Weber central, mas ainda assim toda a personalidade do Fusquinha se sobressai em relação a todas as modificações que a gente fez. É sem dúvida um dos Fusquinhas com mais personalidade que a gente teve a oportunidade de apresentar até hoje, para não dizer que é o que tem a personalidade mais marcante, tá? Todos os pequenos detalhes dele são agradáveis. Aparentemente qualquer defeitinho na lataria, qualquer barulhinho que a gente ouve dá uma impressão esquisita de que tá tudo em perfeita harmonia. É como se esse Fusquinha nunca tivesse sido diferente disso daqui. E esses são os Fusquinhas que a gente mais gosta, esses estilo ratoeira, que tem algumas coisas que em alguns são defeitos e aqui são na verdade praticamente considerados qualidades. Bom, a gente vai ficar por aqui. Foi maravilhoso mexer nesse Fusquinha. A gente não pode deixar de agradecer especialmente ao Patrício pela oportunidade maravilhosa que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado bastante desse Fusquinha e provavelmente em breve ele volta para fazer mais alguma coisinha. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a próxima.